Mas, por outro lado, eu acho que talvez a gente tenha intensificado alguns elementos. Talvez um que é bem perceptível talvez o volume de trabalho a respeito... Quem trabalha com direitos humanos, e aí acho que vocês podem falar também um pouco a respeito desse tema, tem se por um lado essa pauta ela é mais popular, talvez, e aí trazendo também um questionamento por alguns atores políticos, por outro lado traz uma responsabilidade maior de uma quantidade grande de violações e um conhecimento cada vez maior que quem trabalha com o tema tem das ferramentas, e talvez até uma certa angústia de não conseguir usar essas ferramentas como elas deveriam ser utilizadas, ou vendo essas ferramentas sendo utilizadas sem que tragam um impacto efetivo, né, na vida das pessoas que são atingidas. Então, tem um desafio duplo aí, né? Então, a gente cada vez mais tem atores usando essas ferramentas, mais ativistas, e por outro lado tem esse questionamento público, né? E a gente tem um cenário, talvez, hoje internacional de fechamento do espaço democrático, de ativistas de direitos humanos sendo perseguidos ao redor do mundo. E, por outro lado, as ferramentas, a gente não conseguindo ver exatamente elas tornando... a gente acaba não vendo uma mudança na realidade em muitos casos, né? Então, a gente cada vez tem usado mais as ferramentas porque tem mais riscos e a gente acaba vendo esse sistema ele não dando conta um pouco de respostas a esses riscos cada vez maiores. Uma coisa me ocorreu enquanto você estava falando, que eu acho que se linka também ao texto da Bukowska, que é o quanto essas ferramentas e a utilização delas ainda estão dentro de um certo espaço contido, por exemplo, dos ativistas de direito, de um certo grupo, em alguma medida, elitizado, distanciado da realidade. Você acha que é por aí, que é mais ou menos isso? Isso me ocorreu enquanto você estava falando, mas talvez essa seja uma das respostas possíveis ao porquê que a gente ainda não consegue tornar mais eficazes, ou então ver mais impacto nessas ferramentas que a gente já discute há tanto tempo, né? Eu acho que esse é um caminho. Eu acho que essas ferramentas, elas ainda têm tem um caráter elitizado, elas são ainda muito distantes, e aí há diversos elementos, a começar pelo fato de que trabalhar no âmbito das Nações Unidas, por exemplo, as línguas da ONU, português não está entre elas, então já tem uma barreira linguística, né? Então você quer apresentar uma denúncia, você tem que escrever em inglês ou em espanhol, e você tem que ter acesso a esses órgãos que ficam muito distantes, ficam em Genebra, ou ficam em Nova York. E, ao mesmo tempo, acho que aí também tem uma questão narrativa importante, no sentido de que a minha percepção é que há muitas pessoas trabalhando com direitos humanos. Sempre teve muitas pessoas trabalhando com direitos humanos no nosso país. A questão é como que esse trabalho ele é colocado, né? Então, pessoas que trabalham com o direito das crianças, direitos humanos? Eu acredito que sim. Pessoas que trabalham várias organizações trabalham com a questão do sistema criminal, o sistema penitenciário, a situação carcerária no nosso país, isso é direitos humanos? Me parece que sim. Direito à saúde, diversos movimentos, associações de nível local, estadual, nacional, que trabalham com a pauta de saúde ou pauta de educação. Isso é direitos humanos? É direitos humanos também. E aí fica um pouco, até esse momento que a gente está agora, de ataque a quem trabalha com direitos humanos, você faz com que essas pessoas que também sempre trabalharam com esses temas, elas não têm incentivo para falar que isso é direitos humanos. É melhor, eu falei, eu trabalho com os direitos das crianças e é isso que eu... Então, há também um desafio discursivo aí, né? De você falar que você está falando, trabalhando com esse tema, porque isso é você se expor de certa maneira e pensar de uma forma um pouco pragmática também, você não está tendo um ganho especificamente, né? Na verdade, você está atraindo mais crítica para o trabalho que você já faz. Então, é um desafio duplo, né? Me parece. Jeff, você falou, né, que tem outros instrumentos que mudaram, né, dos 10 anos que o texto da Bukowska foi
publicado, e fiquei pensando se estava na sua cabeça também a grande mudança que tem à disposição, que são as redes sociais, né? A internet que tomou outra dimensão ao longo desses 10 anos. E a gente tinha pensado em conversar um pouco sobre internet com você, né? A Suhaili falou na apresentação que o Jeff é programador também, então além de ser advogado, ele também entende de tecnologia como alguém que trabalhou com TI. E a gente queria ouvir um pouco sobre isso, Jeff, as suas impressões desses dois campos juntos. E aí, se a gente está falando, né, sobre métodos, estratégias que podem ser mais acessíveis, me parece quase natural pensar um pouco sobre internet e ferramentas de redes sociais. Então, acho que a primeira pergunta que a gente tem para você é como que você enxerga que as organizações de direitos humanos podem fazer um bom uso de internet, de redes sociais, essas novas tecnologias, se elas podem ser incorporadas como um outro campo de atuação também para a defesa de direitos humanos. Uma ótima questão. Está falando de, enfim, organizações, talvez, só para colocar um marco, né, para quem que vai utilizar essas ferramentas, né? Então, falando em organizações de sociedade civil que trabalham com direitos humanos, um pouco a minha percepção é que talvez essas organizações, elas não entendam direito ainda qual é o cenário que a gente está trabalhando, né? Eu acho que traçando uma linha a partir, né, do artigo da Bukowska, no sentido de que talvez as organizações que trabalham, né, do terceiro setor com direitos humanos, elas ainda estão muito pautadas por essas ferramentas mais tradicionais, né? E aí o que a gente acaba vendo, e acho que isso é interessante, né, desse atual momento, outras organizações que, trabalhando a partir dessa pauta digital, né, trabalhando com a pauta da internet, das suas utilizações, a relativa, sei lá, ubiquidade da internet, né, até no sentido que talvez não vale a pena mais falar internet, porque a internet ela já é o novo normal, né? Então, quando você fala internet, você também já está, de certo modo, marcando que você está tratando de uma lógica que não é mais a lógica... Você é um velhinho. Não tem mais ativismo, talvez, na internet. Existe o ativismo, e a internet é um suporte para isso, né? E acho que essa é uma leitura até interessante, porque muitos dos desafios e questões, né, que a internet tem colocado para a atuação de organizações da sociedade civil, e tem uma linha bem interessante de pessoas falando a respeito disso, por parte das organizações tradicionais que trabalham com o tema, elas tentam sempre falar como, nossa, tem coisas muito novas que estão acontecendo, a gente não consegue dar conta com essas questões. Então, existe um cenário de polarização, um cenário de fechamento de espaço democrático, e a internet, ela tá... É culpa da internet, né? Isso não teria acontecido se não fosse a internet. E algumas pessoas analistas falam, não, na verdade, a polarização, os ataques a defensores e fechamento de espaço democrático, isso é um movimento que ocorreu em outras épocas, isso tem acontecido, né? E, na verdade, a internet e o meio digital, na verdade, ele é só um suporte para isso. Talvez ele amplie a intensidade desses desafios, mas ele não cria desafios novos por si, né? Ele só dá uma plataforma para que os ataques que aconteciam antes, eles tenham talvez uma magnitude um pouco maior. Mas é justamente nessas duas interpretações que acho que está esse principal desafio, né, das organizações. Elas não conseguirem entender essa nova dinâmica e não conseguirem falar essa linguagem, né? E, por outro lado, essas organizações que novas estão trabalhando com... Não novas, né? Que estão trabalhando com direitos na rede, talvez elas... faltem um pouco você inserir esse debate dentro dessa grande estrutura de direitos humanos, né? E aí falta alguém que esteja no meio do caminho para fazer essa ponte de como que esses dois mundos eles podem dialogar. Já tem uma proposta para você, Jeff.
Mas achei muito legal, Jeff, que você falou dessa questão de linguagem e ponte, porque eu acho que é outra coisa que nós três a gente ficou pensando, até quando a gente estava selecionando as recomendações para nossa mailing, porque a gente ouviu a entrevista do Charlot no Chutando a Escada, quem não tiver ouvido ainda a gente recomenda. Sim. E ele fala muito na entrevista uma defesa do complexo, né, de não simplificar tudo. E ainda no Chutando a Escada também, eu ouvi a entrevista do Casarões muito preocupado, como muita gente está nessas eleições, de que os debates estão muito simplificados, de que hoje em dia, sei lá, debate eleitoral, tudo é para virar um meme. E tudo foi reduzido, então, em transformar numa linguagem muito curta, muito simples, para ir para as redes sociais. E aí acho que fica pra gente a pergunta se é possível, como você enxerga a possibilidade de construir pontes ou não nessa seara. Dá para manter o complexo, ter uma defesa do complexo, que eu acho que é uma coisa muito natural do campo dos direitos humanos, né? Só falar direito já é uma ideia muitas vezes mais difícil, né? Então, uma defesa desse complexo, como propõe o Charlot, só que lidando com o fato de que nos parece que as redes sociais exigem simplificação, exigem meme, exigem outra linguagem. Como que você enxerga isso? É possível tornar temas de direitos humanos palatáveis numa versão meme que não seja reducionista, ou não pode se transformar direitos humanos numa linguagem de meme? Como que você enxerga isso? Então, eu acho que talvez e aí pensando, tentando analisar um pouco o cenário da atuação nesse campo, né? E voltando ao que tinha falado anteriormente, acho que é muito difícil você simplificar essa pauta de direitos humanos nesse nível, né? E eu acho que isso é um desafio que muitas organizações, ativistas têm trabalhado nos últimos tempos. E eu acho que uma forma como essas organizações, eu acho, ativistas, eles têm lidado, né, com essa complexidade, acho que isso também fica um pouco importante a gente também repensar, né, a nossa atuação. Me parece que tem sido você substituir a expressão de direitos humanos para um outro formato ou por uma outra expressão, né? Porque é uma forma simples de você continuar falando exatamente o que você fala, mas sem atrair a oposição que esses termos trazem com si, né? Então, acho que aí também é uma postura política, né? Eu acho que muitas vezes uma estratégia que ela é pautada por elementos de comunicação, talvez ela vá para esse novo modelo, porque é um modelo que parece interessante. Então, por que a gente atrai uma oposição? Se a gente pode falar a respeito da mesma temática sem utilizar esses termos e a gente consegue passar a mensagem da mesma forma, né? Então, isso é uma opção política. Mas o quanto essa opção política é uma opção talvez pautada por elementos de comunicação e não por elementos, talvez, sei lá, principiológicos, né? E aí, o papel de cada um de nós, acho que talvez tenha respostas diferentes, né? Em que local a gente está, né? Então, alguém que fala do campo do direito, né? Enfim, advogado, os termos eles têm que ser falados de uma forma clara. Então, acho que existe uma opção política de falar em direitos humanos. Então, quando você perde isso, por outras razões, você quer ampliar o público, você quer que outras pessoas se engajem, e aí, eventualmente, depois que elas estiverem engajadas, você vai começar a falar a respeito do tema com os termos, né, as fórmulas que a gente está acostumado. Ou o importante é ter uma decisão a respeito disso, né? E se é uma decisão pautada por esse elemento de comunicação, eu acho que tem ganhos, que você vai trazer outras pessoas, mas por outro você vai abrir mão de uma coisa que me parece que é importante. Falar em direitos humanos tem um conjunto de elementos que estão juntos ali, que estão abarcados, né, nessa luta. Inclusive, você pode falar que, e pensando no contexto brasileiro, inclusive, de pessoas que estão sendo mortas porque elas defendem essa pauta. A partir do momento que você apaga que isso é uma pauta, que direitos humanos é uma coisa que une a Marielle Franco, une a
a Débora Silva, das Mães de Maio, que une defensores de direitos socioambientais na Amazônia, você está perdendo potência também da pauta. Então, todas são escolhas políticas, né? Acho que é importante que a gente tenha clareza e saiba se posicionar nesse cenário, me parece.